Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui a nossa aula, eu vou pegar mais uma página aqui. Então, olha só. Na nossa aula imediatamente anterior, nós acabamos de ver como que você obtém o comprimento de A a partir das componentes, né? Mas também tem a seguinte situação, né? Imagina que você tem aqui um sistema de coordenadas, x e y. Aí você tem lá o seu vetor A, né? E aí você sabe que esse vetor A está inclinado 45 graus em relação à horizontal, né? Então, olha só, em termos lá do nosso triângulo retângulo, você teria então o A aqui seriam as componentes, né? A x e a y, que é o A, e aqui é o ângulo θ, né? E a gente sabe, né, que na nomenclatura que vocês devem ter visto no nono ano, os nomes que a gente dá para esses três lados são. Deixa eu só deixar tudo bonitinho aqui. Apagar aqui, tá, pessoal? Os nomes que vocês dão é hipotenusa, o ângulo é o θ mesmo. Esse lado que está encostado no ângulo, que está adjacente, a gente chama de cateto adjacente. E o outro de cateto oposto, né? Porque ele está oposto ao ângulo θ. Lembrando que a hipotenusa é sempre o maior lado e está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E a gente sabe algumas relações, né, desse triângulo retângulo, né? Existe uma coisa chamada seno, né, do ângulo, que vocês devem ter visto lá, que ele está definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno do ângulo, que é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá, pessoal? Se você não viu isso no nono ano, não se preocupe, vocês vão ter a oportunidade de estudar trigonometria agora no ensino médio, vocês vão entender em detalhe porque o seno e o cosseno de um ângulo é definido assim, tá? Mas eu vou tomar isso aqui como verdade e vou usar agora, né? Vou usar para quê? Bom, imagina um cenário onde você tem o vetor. Imagina que você sabe o comprimento do vetor, tá? Sei lá, vou dizer que é 5. E imagina que você sabe o ângulo, que é 45 graus, né? Como é que eu poderia obter o valor das componentes, que eu não sei, né? Eu não sei nem quanto vale a x e também não sei quanto vale a y. Como é que eu saio do A e do θ para as componentes? Que é o inverso, né, do que a gente acabou de fazer. Bom, eu posso usar o seno e o cosseno, né? Vou reescrever aqui, ó. O seno de θ é o cateto oposto, que no caso aqui é o meu AY, dividido pela hipotenusa, que é o A, né? Então, isso significa que o meu AY é igual a A vezes seno de θ. A mesma coisa, né? O cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o meu AX, sobre a hipotenusa. Então, isso significa que o meu AX é igual a A vezes o cosseno de θ. Olha só que interessante, pessoal. Tenho duas relações aqui, hein? A y e a x, né? Então, eu sei agora encontrar o AY e o AX em termos de A e do seno de θ, né? Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Só que a única coisa que eu vou reescrever na ordem diferente. Eu vou escrever a x e a y. Então, olha só. Então, eu sei que o meu AX é igual... Aí eu vou trocar de cor aqui, tá, pessoal? É o A vezes o cosseno de θ, e o AY é igual ao A
vezes o seno de θ. Né? Então, olha só que interessante, pessoal. Então, eu tenho aqui a relação entre AX e a Y a partir do A e do θ, né? Quer dizer, eu tenho a X e a Y, a X igual a cosseno θ, a Y igual a seno θ. Então, eu tenho uma forma de obter as componentes a partir do A e do ângulo, né? Então, por exemplo, nessa situação que a gente tinha aqui, A igual a 5 e o ângulo de 45 graus, eu poderia obter facilmente, né? O meu AX. Então, vou fazer em verde aqui, ó. O meu AX seria o A vale 5 vezes o cosseno de 45 graus, tá? Isso aqui, pessoal, dá 5 vezes o cosseno de 45. O AY é 5 vezes o seno de 45 graus. Então, dá 5 seno de 45. Tá? Eu já vou explicar porque que eu repeti aqui. Como é que eu substituo esse cosseno e seno de 45 graus, tá, pessoal? Quando você usa uma calculadora, você pode calcular facilmente o seno e o cosseno de qualquer ângulo, mas tem 3 ângulos principais que tem uma tabelinha que vale a pena saber, tá? Como é que é essa tabelinha? Você faz uma linha para o seno e uma linha para o cosseno, e aqui você coloca 3 colunas, uma para 30 graus, uma para 45 graus e outra para 60 graus. Aí você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2, e aí você coloca uma raiz quadrada no numerador de todo mundo, só no numerador, tá? Aí você vai falar, e o 1? Bom, você pode colocar uma raiz no numerador. Só que quanto que é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1 mesmo, né? Mesma coisa aqui. Posso colocar a raiz aqui, mas quanto que é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1 mesmo. Então, a regra é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, coloca a raiz em todos os numeradores, só que a raiz de 1 é 1 mesmo. Muito bem, então olha só, com isso aqui em mãos, fica fácil, né, pessoal, descobrir quanto é o seno e o cosseno de 45. Ó, seno de 45 é isso aqui. Cosseno de 45 é isso aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar, então, agora, tá, pessoal? Isso aqui. E vou escrever. Vou escrever isso aqui é 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu consegui descobrir o valor das componentes, AX e AY, a partir do A e do θ, tá? Aqui eu não estou resolvendo a conta, mas você conseguiria facilmente resolver essa conta numa calculadora, né? Só para desenvolver um pouquinho mais, eu poderia aqui cortar, né? O 5 com 2, daria 2,5 raiz de 2, né? Mesma coisa aqui. E é isso, né, pessoal? Então, a gente chegaria na conclusão que a x é 2 raiz de 2 e a y também, aliás, 2,5, né? 2,5 raiz de 2 e o AY também é 2,5 raiz de 2, tá?
Então, nós obtivemos as componentes a partir do A e do θ. E você pode fazer isso usando seno e cosseno. Então, no próximo vídeo, eu vou resolver alguns probleminhas aí usando essas ideias, tá bom? Então, é isso, pessoal.